Olá, galera do nono ano, tudo bem com vocês? Que saudade, cara, de vocês, viu? Mas tá chegando. Eu creio que tá chegando o dia da gente se encontrar. Enquanto isso, nós vamos mais uma aula ou mais uma videoaula. E hoje nós vamos falar sobre a Europa Oriental. Aliás, a última aula vocês já ouviram e já viram, né, sobre a Europa Oriental. Então hoje nós vamos ter aqui alguns replays, né, da videoaula passada sobre a Europa Oriental. Eu queria fazer aqui alguns destaques logo no início, uma mini revisão da aula passada, que nós já falamos, né, já vimos, já ouvimos sobre a Europa Oriental. O que diz isso aí, pessoal? Nós acabamos de estudar sobre a Europa Ocidental, né? Vimos ali os países mais ricos do planeta, né? Estão ali na Europa Ocidental. Os melhores indicadores socioeconômicos, né? Que diz respeito à qualidade de vida das pessoas, estavam ali também na Europa Ocidental. E também nós percebemos que na Europa Ocidental, ou a Europa Ocidental, é considerada a Europa rica, né? A Europa desenvolvida. Não na sua totalidade, porque tem países subdesenvolvidos também na Europa Ocidental, mas a maioria deles são países desenvolvidos. Então ela compreende a porção, lógico, a Europa Oriental, né? Ela compreende a porção oriental da Europa e tem algumas características principais, né? Uma delas é que essa parte da Europa é muito mais conhecida pela geopolítica, né? Quando eu falei da Europa Ocidental, nós conhecemos a Europa Ocidental muito mais pela riqueza. E a Europa Oriental ela é conhecida muito mais pela geopolítica. Por quê? Porque ocorreram muito mais problemas, né, de origem geopolítica na Europa Oriental, né? Vem aí a questão lá da queda do Muro de Berlim, depois vem a questão do fracasso da União Soviética, né? E aí vem outros países em fracasso de vez em quando, né? Até 1990, onde acabou-se a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? Vamos ver já isso aí. E aí nascem outros países, né? Nesse momento, por volta de 1990, o mapa mundi, né? O nosso mapa mundi, ele sofre aí, né? Os cartógrafos tiveram muita dificuldade, né? Nessa década aí de 1990 para poder construir, né, um novo mapa mundi, porque muitos países que não eram países, eram repúblicas, diga-se de passagem, eram repúblicas, e por volta de 1990 passaram a ser países independentes, ok? E aí o mapa tem que atender esses países, né, que estão se tornando independentes, ok? Beleza? Mais uma questão aqui com relação à nossa revisãozinha básica aí do início da videoaula, é que o que era a cortina de ferro, né? Vamos ver já em mais detalhes, mas essa cortina de ferro era algo que dividia aí, né, a Europa Oriental da Europa Ocidental, né? Essa divisão aí que foi dado o nome de cortina de ferro, ok? Então, vamos agora para cá. Beleza, gente? Tudo bem com vocês? Se arrumem aí nas suas cadeiras novamente e vamos para mais algumas características aqui agora da Europa Oriental. Então, como já tinha falado, região do continente europeu que durante a Guerra Fria esteve sob a influência da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Escreva aí no seu caderno essa sigla, URSS. Isso não existe mais, gente. Só na escrita aqui e na história, mas na prática a URSS não existe mais. Eu acabei de falar, eram repúblicas e passaram a ser países independentes a partir de 1990, ou seja, na década de 1990. Então, isso significa União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. O colapso do socialismo. O que aconteceu, gente?
levando à fragmentação da URSS em 1991. Olha só, essa senhora aí, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né, ela se fragmentou, né, veio se fragmentando, né, desde a sua ascensão, desde o seu apogeu, lá em 1922, e aí veio se fragmentando, né, e quando chega aqui por volta de 1991, ou na década de 90, né, ocorre aí o que a gente chama de a queda, não é? O final dessa URSS. E aí acaba-se a URSS, né, fica somente a União Soviética e as outras repúblicas que formavam aí a URSS passam a ser países independentes. Isso é uma outra videoaula para a gente falar sobre esses países independentes, ou seja, a CEI, né? Comunidade dos Estados Independentes. Resultando aí na independência de vários países que compõem a região atualmente, que eu acabei de falar, né? As repúblicas, né, se tornaram países independentes, dando trabalho aí para os cartógrafos para poder construir um novo mapa. Sistema socialista na Europa. Olha só, gente, sistema socialista. Nós tínhamos aí no passado dois sistemas, sistema socialista e sistema capitalista, né? Bem ativos, né? Intensos. E o que era o sistema socialista na Europa? Era a influência do socialismo no passado, que ainda hoje pode ser observada, né, em parte dessa Europa que nós estamos considerando aí a Europa Oriental. Como é que a gente percebe esses resquícios, né, do socialismo lá do passado? Nos estilos arquitetônicos, né, nas moradias, na maneira como eram construídas as casas, elas continuam, lógico, né, e aí a gente percebe nos estilos arquitetônicos. Os monumentos, né? Aqueles monumentos que foram construídos na época do socialismo, eles estão aí até hoje, e por isso a gente ainda percebe, né, nesses monumentos as marcas aí do socialismo. Os memoriais também. Então esses três momentos, esses três aspectos aí que mostram aí a influência do socialismo no passado, né, e que até hoje está na memória aí das pessoas. Também a decadência econômica em alguns países. Tem países que nunca se levantou, na minha linguagem, né? Nunca cresceu, nunca se desenvolveu. Né? Aí você fala assim, professor, e o Brasil? Por que não se desenvolve também? Depois a gente fala do Brasil, né? Vamos aqui logo aos países da Europa Oriental, né? Que até hoje, alguns deles continuam numa decadência econômica. Nunca cresceram, nunca se desenvolveram. Ok? Indicadores econômicos inferiores ao de países da Europa Ocidental. Eu acabei de falar logo, logo bem no início aqui da minha fala, da nossa videoaula, eu falei algumas características e falei da Europa Ocidental, dizendo o seguinte, que lá estão os países com os maiores IDHs, né, do mundo, né? Nós vimos aí numa das nossas videoaulas que entre os 10 países com os melhores IDHs no mundo, 6 são da Europa Ocidental. Ok, gente? Lembram disso? Dos 10 primeiros, dos 10 melhores IDHs no mundo, parece-me que no ano de 2015, se não me falha a memória aqui, 6 eram da Europa Ocidental. Vejam o potencial desses países no que diz respeito aos indicadores socioeconômicos, especificamente aqui, né, o IDH, né, que mede a qualidade de vida das pessoas, como as pessoas estão vivendo. Lógico, gente, um parêntese aqui, para lembrar que tudo isso que nós estamos falando são informações anteriores à pandemia. Né? Após a pandemia, nós não sabemos ainda, né? Lógico que já existem alguns estudos, alguns censos vão ser feitos, né, nos próximos anos, e aí a gente vai ver o tamanho, né, da queda, né, de alguns países que eram considerados países desenvolvidos, e não sei como vai ficar, ou como vão ficar a partir, né, no pós-pandemia. Certo, gente? Ok? Então, olha só. Cortina de ferro, o que é? Termo utilizado para se referir à divisão em dois blocos, né? O bloco capitalista e o bloco socialista. E lógico, aí está inserido nesses dois blocos, tanto a Europa Ocidental no bloco capitalista, como a Europa Oriental no bloco socialista. Esse primeiro liderado pelos Estados Unidos e o segundo, né, no caso o socialista, liderado
liderado no início pela antiga URSS, que você já sabe o que significa. Depois pela União Soviética, que foi o que restou aí das repúblicas socialistas soviéticas, ok? Falamos já um pouquinho do apogeu e a queda do socialismo na Europa Oriental. Eles estão diretamente ligados ao destino da URSS, desde sua formação em 1922 até a sua queda no início da década de 1990. Então, olha só, o apogeu e a queda, né, eles estão ligados diretamente ao destino da URSS, da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, desde a sua formação lá em 1922 até a sua queda no início da década de 1990. Aí vem a ascensão soviética, né? Formação da URSS. Rápido processo de modernização ocorreu, né, quando essa URSS estava em ascensão, né? A gente chama aqui de ascensão soviética. O que existia aí nesse período, né, da sua formação? Rápido processo de modernização, por volta de 1920 a 1950. Aí nesse entremeio aí teve a Segunda Guerra Mundial, que foi aí entre os anos de 1939 a 1945. Então, nesse período, pessoal, as informações que a gente tem é que esse processo de modernização, esse rápido processo de modernização, ele foi interrompido, né, nesses anos de guerra aí, né, da Segunda Grande Guerra Mundial. Outro detalhe aí da ascensão soviética, a superpotência soviética apresentou as maiores taxas de crescimento industrial. Olha só, ascensão, nós estamos na ascensão, tudo maravilha, tudo ok, tudo beleza, né? Aqui na ascensão soviética. Ela apresentou as maiores taxas de crescimento industrial nesse período. Passou de uma monarquia atrasada para uma superpotência econômica e militar. O sistema político e econômico baseava-se no controle do Estado sobre a economia. Mas aí, nem tudo são glórias, né? E aí vem o colapso. E no colapso, o que nós percebemos é o seguinte: desenvolvimento soviético menos sólido do que nos Estados Unidos. Gente, sempre houve essa briga entre Estados Unidos e União Soviética, ou antiga União Soviética, que era a URSS. Sempre houve essa briga. E aqui no colapso soviético, uma das coisas que a gente pode perceber é o desenvolvimento soviético menos sólido do que a dos Estados Unidos. Ou seja, os Estados Unidos crescia e a União Soviética diminuía em termos de crescimento, né? Fatores apontados para justificar a decadência do sistema socialista. Baixa produtividade agrícola. Ora, se o forte das repúblicas era a produtividade agrícola, aí passa a produzir menos. E aí essa baixa produtividade agrícola é um dos fatores apontados para justificar a decadência do sistema socialista. Gastos excessivos com a corrida armamentista, ou seja, as pessoas só se preocupavam em se proteger, né, em se armar. Eu falo de pessoas, mas me referindo aqui aos países, né? Os países só pensavam em se armar. E aí a gente chama isso de a corrida armamentista. Parque industrial pouco diversificado. Poucas coisas sendo feitas, né? Não tinha mais aquele tanto lá da ascensão, né? As melhores taxas, né, no que diz respeito à industrialização. Um crescimento assim avassalador, né? Um crescimento muito rápido. Aí, aqui você já tem, no colapso, né, você já tem um crescimento, um parque industrial pouco diversificado. E incapacidade no atendimento também da população do seu país. Então, essas questões aqui, elas são básicas para a gente elencar aqui no colapso soviético. Pessoal, era isso que a gente tinha para esse momento, para essa videoaula. Foi bom estar com vocês, né? Obrigado pela atenção de cada um de vocês. E pegue agora o seu módulo, né? Corra aí para o seu módulo 3, estude novamente para nossa 6ª avaliação. Como já disse, foi bom estar com vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.